Eu pergunto como que esse primeiro semestre está caminhando para você. Já estamos em junho, hoje 9 de junho. Daqui uns dias, finda-se o primeiro semestre, a primeira etapa do ano de 2025. E você tem que fazer um balanço, você tem que fazer uma análise dos seus caminhos profissionais, obviamente. Se você quer um segundo semestre diferente, você tem que tomar as atitudes diferentes. Se você quer resultados que realmente superem os problemas dessa primeira etapa do ano, você precisa então analisar onde errou, onde falhou ou que deixou a desejar nas atitudes positivas, não é verdade? Eu pergunto, o que você tem que fazer, né? É a pergunta que você também tem que analisar. Como preencher a sua vida naquilo que está faltando atualmente? Acompanhe esta matéria. O que ainda te falta? Para alguns, é o dinheiro. Para outros, a saúde. E há quem tenha tudo isso, mas ainda sinta que algo essencial está ausente. Fama, sucesso e riqueza não impedem que desafios inesperados mudem completamente a vida de alguém. Relacionamentos, planos e sonhos também podem ser abalados. O ator Marcos Oliveira gravou um vídeo pedindo ajuda para conseguir um novo emprego e até para se alimentar. Em entrevista, Marcos afirmou que mobiliza a internet para arrecadar dinheiro de alguma forma e até faz rifas com objetos que recebe dos fãs. Preciso sobreviver. Na realidade, toda a minha vida foi essa luta para sobreviver naquilo que sei fazer. Atualmente, ele vive em um retiro para artistas, uma instituição que acolhe famosos sem apoio familiar ou que não tenha onde morar. O local é mantido por meio de doações e campanhas. Do sucesso à incerteza, da estabilidade ao medo do futuro. Quando os problemas chegam, não importa o que já foi conquistado. As dificuldades podem transformar o dia a dia em uma sequência de preocupações. Esta tem sido a realidade de Lucas Luco. Recentemente, o cantor revelou que decidiu expor mais dos bastidores de sua vida nas redes sociais. Resolvi abrir um pouco mais da realidade, dos bastidores da minha vida. Quero mostrar também a parte ruim. As redes sociais estão muito vagas, só mostrando o lado feliz. E a vida não é só isso, explicou Lucas. O artista disse que reflete sobre a vida diariamente e que sente que poderia ser um pai melhor se não tivesse que lidar com questões psicológicas. O artista, que atualmente luta contra uma depressão, revelou que está cada vez mais difícil lidar com seus pensamentos. Dias assim são comuns para mim desde pequeno. Respiração difícil, vento gelado no estômago, os olhos se enchem de água. Fico assustado, me sinto pequeno e sozinho. Meus pensamentos aceleram e me pergunto: e se eu não fosse assim? Estou piorando com o tempo, apesar de tanto esforço para me sentir melhor? Creio que tem mais pessoas por aí que se sentem assim também. Seria ótimo entender o motivo. Eu gostaria muito de saber. Mesmo uma trajetória marcada por conquistas e reconhecimento não revela o que se passa no interior de cada pessoa. Batalhas externas e internas. Há vazios que não podem ser vistos. Será que é possível encontrar um caminho para realmente preencher o que falta? E muitos, até que têm certa condição financeira, têm um vazio dentro de si. Outros, interiormente, estão bem, têm paz, têm a presença de Deus, mas a área econômica está deixando a desejar. O que te falta? Como é que está a sua vida? Pastor Thomas, que está aqui conosco, muitas são as pessoas que, olhando para a sua vida, elas notam que alguma coisa está incompleta. E esta corrente de hoje, o Congresso da Prosperidade com Deus, é justamente para trazer a vida plena, começando do interior, com paz, com a presença de Deus, com o Espírito de Deus habitando no interior da pessoa
e isso refletindo na área material e profissional, ou seja, uma vida completa, porque Deus é completo. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio. Isso é fato. É o fato que Deus quer fazer você ser completo. Como? Tendo o Espírito dele te guiando, te dirigindo. E é isso que nós vamos determinar hoje para que a sua vida seja completa. Por isso, fique com a gente, porque você vai aprender como agir a sua fé sobre isso. Inclusive, hoje, segunda-feira, 9 de junho, grande segunda-feira das boas notícias. Você que precisa de boas notícias, chega de notícias de derrota, de dívidas, de desemprego. Talvez quando o seu aparelho de telefone celular toca, já vem aí um desespero no seu interior, nos seus pensamentos. Então nós vamos determinar as boas novas. Deus pode trazer boas notícias para você. Pegue um papel, escreva as lutas que você vem enfrentando. Vamos apresentar a Deus. Coloque aí o valor das suas dívidas, o dinheiro que você tem para receber, as vendas que você tem que efetuar, as vitórias que você precisa obter. E vamos clamar. E com certeza Deus abençoará a sua vida. Daqui a pouquinho, o primeiro horário, 7 da manhã, depois às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 e 19h30, Bispo Jean Paulo estará nesses dois horários. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro aqui de Florianópolis, onde está a nossa Catedral da Fé. E isso vai acontecer hoje em todas as Universal, inclusive uma bênção para todos aqueles que pagam aluguel. Pastor Thomas, ali no Atlântico também. Exatamente, nesse mesmo espírito. Daqui a pouco, às 8, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, em especial às 19h30. Rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. Se organize, se prepare, escolha um dos 6 melhores horários para estar conosco e certamente você há de vencer. Vamos acompanhar então um pouco melhor, você vai compreender um pouco melhor a respeito do Congresso da Prosperidade que está acontecendo hoje. Morar de aluguel em qualquer lugar do Brasil é um grande desafio. Valores absurdos, R$ 2.800 que eu já vi, acima disso, e às vezes o salário nem compensa muito. Não tá fácil, é bem complicado. As pessoas têm que se virar em 30 para conseguir. Tá difícil até pra gente vender ou alugar. Para quem procura morar bem, economizar com o aluguel não deveria fazer parte do vocabulário. Porém, a realidade da grande maioria dos brasileiros é bem diferente. A renda é mínima e a maior parte do salário é investida em moradia. Ao tentar alugar um imóvel, muitos são reprovados na análise de crédito e precisam recorrer a outros meios. Se a pessoa está com o nome comprometido, acho que o fiador, o seguro-fiança ajuda. Não a caução, porque tem que estar com o nome limpo, né? É bem complicado. E hoje em dia é difícil a pessoa estar com o nome limpo, né? Porque nós vivemos uma situação complicada. Mesmo conseguindo a locação, alguns inquilinos não dão conta de honrar os compromissos. Quando há desorganização financeira, falta o básico e não sobra nem para pagar o aluguel. Quando a gente começou a fazer a corrente de segunda-feira, a gente chegou bem endividado, né? Nós não tínhamos casa e a gente mal conseguia pagar o aluguel. E além disso, o nome sujo, devíamos também para a agiota, então a situação estava bem crítica. E a gente fez um propósito com Deus, pedindo para Deus abrir a nossa visão. E Deus falou com o meu marido e falou para eu ser corretora de imóveis, né? Sim, senhor. Mas como a gente tinha essa situação financeira assim na miséria, eu ficava me diminuindo muito. Achava que eu não tinha condições de lidar com pessoas que teriam valores altos na conta, né, para comprar um imóvel. Não acreditava em si mesmo? Não acreditava. E aí? Aí eu fiquei 1 ano vendendo marmita e a nossa situação financeira cada vez mais difícil. E ele 1 ano falando para eu ser corretora. Aí, de tanto que ele falou e eu pedindo para Deus dar uma direção, aí eu falei, eu vou ouvir ele então. Parei em uma imobiliária e conversei com o proprietário. Ele falou que ele não estava contratando porque o time estava completo e o mercado imobiliário não estava aquecido. Mas que tinha várias imobiliárias no bairro e era para eu tentar, e se ninguém respondesse, era para eu voltar ali. E as outras ninguém nem me atendeu. Então eu retornei lá e falei com ele, eu preciso de uma oportunidade. Aí ele falou, eu gostei que você é insistente, então eu vou te dar uma oportunidade. E eu fiquei 3 meses e eu não fiz nenhuma venda. Aí foi onde a gente foi pro altar e a gente fez um sacrifício, né? Fez um propósito com Deus. E Deus abençoou a gente com 2 vendas no mesmo dia.
E dali para frente, Deus abriu as janelas do céu. Dali para frente, eu comecei a vender muito. Fez o curso? Fiz o curso direitinho, comecei a vender muito. Em breve, me tornei gerente da imobiliária. Depois, Deus nos abençoou e a gente comprou a imobiliária. Hoje nós somos sócio proprietário da imobiliária. E agora, recentemente, Deus deu mais uma direção e o meu marido e o irmão dele abriram uma empresa de construção civil. Hoje Deus dá condições de a gente viajar, passeio. Primeira coisa, a gente já procura onde que tem uma igreja para a gente não quebrar o nosso pacto. Terão dias, claro, você vai estar mais disposta, vai ter dias menos disposta, menos disposto, porque trabalhou muito aquele dia. Mas você tem que não olhar para isso e estar aqui. Essa perseverança chama a atenção de Deus e Ele vai te honrar. A perseverança é uma qualidade dos vencedores. Todo vencedor é vencedor, entre outras coisas, porque acrescentou a perseverança. Não desista dos seus projetos, dos seus sonhos. O Deus que você está buscando aqui, Ele não falha. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Dará tudo certo para você também. Chega de deixar para depois a realização do seu sonho. Nesta segunda-feira, 9 de junho, venha receber a bênção especial para todos que pagam aluguel. Deus dará uma direção para que você mude o rumo da sua história e conquiste o que tanto deseja. Você que trabalha na área das vendas, você que trabalha com transporte, comunicação, você que é dono de uma loja, de um empreendimento, um escritório, consultório, você que quer abrir um próprio negócio, precisa de uma direção, portas abertas para que as coisas aconteçam, você é colaborador de uma empresa, você precisa avançar, precisa de uma promoção, uma melhor remuneração. Hoje, segunda-feira, das boas notícias. Eu quero que você se organize, se programe. Você tem aí o dia todo, pela manhã, tarde e noite, os horários vão aparecendo aí no seu televisor, endereços também, para que você venha agir a sua fé. Vamos agora acompanhar o testemunho do Kleber e da Gisele. E com certeza, um dia eles tomaram a atitude de fazer um pacto com Deus, aliança com Deus, no Congresso da Prosperidade, e hoje estão vencendo. O mesmo pode acontecer com você. Seu nome? Kleber. E o seu? Gisele. Quem vai começar? Nós entramos na igreja, né? Com a nossa vida financeira amarrada completamente. Trabalhava e não tinha nada. Não tinha nada. A gente trabalhava com carteira assinada, ela numa empresa e eu na outra. E eu trabalhava numa empresa renomada, ganhava muito bem, mas eu não via a cor do dinheiro. Filho pequeno em casa e briga no casamento porque não via o dinheiro. E você? Era exatamente isso, né, Bispo? A gente não via a cor do dinheiro, era brigas, né? A gente chegou na igreja mesmo com a vida financeira amarrada, né? Eu achava assim, poxa, Deus abençoou tudo, meu casamento, vamos ficar trabalhando ali, ele na empresa, né? Ele gerenciava uma empresa, ganhava muito bem, mas a gente não via realmente a cor do dinheiro. A coisa não prosperava, não andava, não ia. Não ia. Bispo, eu numa empresa, ele ia na outra e não ia. E aí até que a gente começou, né? A gente fazia todas as reuniões, mas a gente meio que tinha na reunião de segunda-feira, a gente não ia. Né? O pastor sempre falava, convidava a gente para ir, era uma reunião que a gente não queria. Não, vou ficar em casa hoje para descansar, né? Não vinha na prosperidade com Deus. Não vinha aí com a vida amarrada, né? Financeira, a vida financeira toda amarrada. Quando foi que virou a chave? Então, aí ela trabalhava onde ela trabalhava e no meu local de serviço apareceu uma prima dela mandando mensagem, ó, apareceu uma salinha para você em plena pandemia, 2020. E aí ela mandando mensagem para mim, o que tu acha? Eu assim, ó, pega essa sala. Vamos abraçar, já que tá difícil, vamos para a luta. Eu já trabalhava online, né? Trabalhava na empresa, uma empresa que eu trabalhava, e trabalhava online com roupa infantil. E aí apareceu, estava já atrás da salinha, e nisso eu já comecei a buscar a reunião, ia na reunião de segunda-feira, e Deus começava a dar direção. Passou a frequentar a prosperidade com Deus. Sim. E aí na pandemia apareceu essa lojinha aí, essa sala. E aí eu estava no online, eu falei para ele, liguei para ele, que apareceu, ele assim, bora. E eu, na mesma hora, eu pensei, Deus é com a gente. Tomaram atitude de fé. Sim. Então, de lá para cá. Aí eu falei para ela, tu vai continuar, tu vai para a salinha, na lojinha, e eu continuo na empresa para manter a casa. E foi totalmente ao contrário, que ela ficou um dia na loja, no outro dia eu já pedi as contas porque eu ia trabalhar com ela. E aí a gente abriu outra empresa, agora a gente está com outra empresa faz 1 ano, na área da limpeza, totalmente diferente.
já faz um ano, e agora a gente está abrindo outra, totalmente diferente da área de limpeza, que é na área de infantil também. E agora me diga uma coisa, fruto dessa fonte de renda que Deus deu para vocês, como é que está a vida financeira hoje? Abençoada. Os clientes, né? Fala aí. Bastante cliente. Tem dia que o telefone toca, lista de espera na área da limpeza, que a gente tem empresa, lista de espera, a demanda está grande, a gente vai, às vezes, trabalhar num sábado que a gente não fazia porque está... Quer dizer que não está faltando cliente? Está na lista de espera. Tem uns, vai fazer 15, né? Na lista de espera. E os clientes sempre mandando hoje, já viu lá como é que está para mim? Conseguiu lá um horário? Não consigo. Realmente não consigo, e a gente está abrindo outra aí, que a gente nem sabe como é que vai fazer, porque essa a gente não está dando conta. E Deus, ele vai honrar. Mas Deus vai dar a direção. Vai. Então, o bolso furado não está mais furado. Deus mudou a situação. Sim, Senhor. E isso tudo, se a gente não tivesse o Espírito Santo, né, bispo? Não tem como. Claro. É o que eu ia perguntar, né? Qual é a maior riqueza de vocês? É o Espírito Santo, e ele vai encaminhando, ele dá certinho, ele manda assim a gente direção, e a gente só vai obedecendo, sabe? Ele é o guia, né? Ele é o guia. Funciona mesmo, né? Funciona. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Tá aí o Kleber e a Gisele hoje fazendo a diferença. E pastor Thomas, esse programa é um sinal de Deus para essa pessoa. É Deus dizendo, mudei a vida deles, quero mudar a sua também. Exatamente. É a oportunidade que essa pessoa está tendo através deste programa também ser a próxima a contar o resultado do que Deus pode fazer na vida dela. Para isso, é necessário você tomar uma atitude, sair de onde você está e estar conosco recebendo essa direção. Quem é que não quer boas notícias? Agora você tem que agir à fé e o dia é hoje. Vamos acompanhar agora o testemunho da Clara. O nome? É Clara Lima. E Clara, sua vitória aqui no Pacto com Deus? Foram portas abertas, né, bispo? Eu trabalho como designer de interiores e sempre trabalhei dentro de uma loja, né, fazendo meu ofício ali, e sempre batendo as minhas metas, superando as metas, graças a Deus, no altar aqui, no congresso também. E trabalhando nessa empresa que eu ficava, né, sempre batendo as metas, a proprietária me tinha como confiança. Por um tempo eu fui gerente da loja, mas tu é vendedora porque tu vende muito, então tu vai voltar para as vendas. E o ano passado foi um ano incrível, Deus abençoou muito. Eu fiz vendas de 400, 500 mil, assim, de imóveis planejados, planejando os ambientes. Só que no final do ano, a loja não estava muito bem equilibrada, porque tinham vários vendedores, mas só eu que batia as metas, só eu que vendia super bem na loja. E a chefe mudou a cabeça dela, mudou da água para o vinho. Ela viu ali 13º, férias, ela botou na cabeça dela que eu estava ganhando demais. E nisso, ela virou a cabeça na virada do ano. Eu vou mudar a tua comissão, vou baixar a tua comissão, porque a loja está passando por alguns problemas financeiros. E nisso eu não aceitei. Na minha consciência, assim, pela lei ela não poderia. E por isso eu debati com ela. Disse, olha, por lei tu não pode fazer isso. E ela virou a cabeça contra mim. Então, se passaram 3 meses ela falando mal de mim dentro da loja, só que eu não aceitava, eu não ia pedir demissão, não ia pedir perder os meus direitos, né? Então, ali eu lutei no altar, eu lutei as madrugadas, Deus me sustentou, porque, assim, foi difícil. Eu estava muito tempo trabalhando lá e as pessoas fazendo fofoca de mim, virou tudo, assim. O que Deus fez? Deus mudou. Me mandaram embora. Eu pedi, meu Deus, eu não aceito mais ficar aqui nessa situação. No dia que ela veio e me chamou para mandar embora, eu disse, tá bom, saí do carro, graças a Deus. Porque Deus falou assim, foi isso que tu pediu, não foi? Foi. Naquela mesma semana, como eu faço o meu trabalho de design, eu ofereci meu trabalho para alguns clientes e fiz algumas vendas fora. E nisso, 2 semanas depois, uma outra loja me chamou para gerenciar uma loja totalmente nova, fora de Florianópolis, onde o setor imobiliário está crescendo 40% a mais do que aqui. Então, o que eu vendi aqui, eu vou vender muito mais lá também. Deus honrou. Honrou. E não perdeu nada, Não perdi nada. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. As boas novas, as boas notícias chegaram e têm chegado para Clara. E pode chegar para você também. Então, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, hoje, daqui a instantes, 7 da manhã, daqui a pouquinho, hein? Primeiro horário de palestra, termina às 8, depois às 10, ao meio-dia, às 15, em especial 18 e 19h30, Bispo Jean estará ministrando 18 e 19h30, nesta segunda-feira, o Congresso da Prosperidade. Você, então, é o nosso convidado, entrada e estacionamento gratuitos, período da noite, a creche gratuita para as crianças, você pode, então, participar. Pastor Thomas.
Exatamente nesse mesmo espírito, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 19h30, no bairro do Jardim Atlântico, na rua Elisbão Pinto da Luz, 1348. E nós estamos vivendo esse mês de junho, o mês do Reino de Deus. Eu quero que você acompanhe o testemunho do William. Você vai entender como que Deus espera daqueles que creem nele, obediência, fidelidade a Deus e ao próximo, ou seja, respeito ao alheio, consciência do alheio. Acompanhe o testemunho do William. Eu era uma pessoa sem caráter, né? Não tinha, assim, preocupação com nada, só queria me dar bem. Amigo meu era quem tinha dinheiro, né? Aí eu gostava muito de passar os outros para trás, me sentia o esperto, ali o que queria sempre se dar bem, comprava as coisas que não era original, mas como ninguém me conhecia ali assim direito, eu vendia como se fosse original e sempre querendo me dar bem. O meu negócio era lucrar, não sabia nada o que era respeito, não sabia nada o que era de honrar o próximo, né? Não sabia nada dessas coisas. O meu negócio era mesmo ter dinheiro. Mas mesmo assim, com toda essa falcatrua, eu nunca conseguia nada. Era sempre patinando. Sabia que era errado, mas eu comecei a envolver com um esquema de documentação falsa, que era comprava carro roubado e jogava um documento em cima que chamava clonar, né? Clonar os veículos, né? Aí vendia e falava, não, esse veículo aqui é certo, documentação tudo certinha, ia para outras cidades vender os carros, né? Sendo que era tudo errado. A gente sabia que era errado, mas eu não me importava e continuava indo. E nesse meio eu acabei me envolvendo ali com os traficantes e meio que ali foi o fundo do poço mesmo, que eu fazia dívida com os traficantes e para suprir aquelas dívidas eu acabava adulterando as drogas, né? Comprava pó royal, bicarbonato, misturava na cocaína. E ali eu enganava até os traficantes. Sabão de pedra para misturar com crack, soltava para o pessoal vender, porque eu fazia dívida e tinha que pagar. E ali eu ia enganando todo mundo, achando que não ia ter consequência, que não ia ter nada disso. Mas até que um dia a conta chegou, né? Que acabou, em determinado momento, fiquei devendo para uma pessoa e ela falou que ia me matar. E nisso, eu meio desesperado, sem saber o que fazer, o meu pai acabou que pagando essa dívida para o traficante, a gente teve que mudar da cidade. Aí a gente mudou de lá, aí eu falei assim, agora vai ser tudo diferente nessa outra cidade aqui. Aí chegou lá, estava já indo para o mesmo caminho, conhecendo as pessoas erradas. Eu não honrava nem as pessoas que eu via, muito menos a Deus. Imagine um ser que a gente nunca vê, nem vê. Eu pensava na minha cabeça que era uma coisa assim, como que eu vou honrar alguém que eu não vejo, né? E principalmente a quem eu vejo, que está sempre do meu lado, e eu não honrava. Mas aí eu vi que eu precisava mudar de vida. Por mais que eu tentava fazer as coisas erradas, eu nunca conseguia nada. Não conseguia casa, não conseguia carro, tudo eram as coisas griladas, né? Que falava, todas as coisas ruins de ter, que eu não era dono, eu só usufruía daquilo ali, mas não tinha como ser dono daquilo ali. Aí eu falei, eu tenho que mudar de vida. Se até hoje aqui eu não consegui nada, agora eu tenho que mudar de vida. E foi onde eu conheci a igreja, né? E quando eu conheci a Igreja Universal, aí minha vida mudou. E ali eu fui aprendendo com as palavras, com a Bíblia ali, quando o pastor pregava, falava sobre honrar a Deus, honrar ao próximo, honrar aqueles, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E aquilo ali eu vi que toda a minha vida eu fazia tudo errado. Aí eu comecei a fazer. Falei assim, agora vai dar certo. Começou a ter uma confiança dentro de mim, porque eu sabia que eu estava fazendo o certo, estava honrando os meus compromissos, não fraudulava ninguém, e devolvendo o dízimo a Deus certinho. E ali a minha vida foi andando. Não foi assim da noite para o dia, mas foi onde eu fui conseguindo me firmar cada dia mais. Aí veio até um propósito falando, eu sou o segundo. Aí eu entendi que se eu colocar Deus acima, eu consigo honrar com meus compromissos. Aí nunca mais eu comprei. Até as roupas, às vezes, eu evito comprar roupa que não seja original para honrar
o que é realmente do homem, né? Para não comprometer. Aí em casa a gente tinha TV Cinebox e Deus tinha falado comigo, falado assim, isso aí não é certo, você tem que pagar. Você quer ter TV por assinatura, você tem que pagar. E eu vi ali realmente que até naquilo ali eu tinha que mudar. Se eu quero ter uma coisa, eu tenho que pagar, porque tem alguém que fez aquilo, teve um processo por detrás, tem alguém que recebe. Então, até naquilo ali a gente mudou, colocou TV por assinatura, a gente foi fazendo tudo correto. E hoje a minha vida é transformada, né? Tenho um ótimo casamento, tenho uma família abençoada, não me falta nada, não me falta como que eu quero, visto o que eu quero. Antes eu vivia preocupado, sempre com o dia de amanhã, mas hoje não, hoje eu tenho a paz, né, que é o Espírito Santo dentro da gente, que eu deito, durmo com a consciência tranquila. Quando eu entendi que o sagrado está acima de tudo, que é devolver a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ando de cabeça erguida, ninguém pode falar mal de mim, não devo nada para ninguém. Hoje a vida é completamente transformada, né? Hoje o William vive no reino de Deus. Ele hoje está ali obedecendo às orientações, regras e disciplina do reino de Deus e está colhendo os frutos disso. Estamos no mês de junho, o mês do reino de Deus, tá certo? E lembrando que hoje, segunda-feira, a segunda-feira das boas notícias, hein? Então você já sabe endereços, já sabe horário, aguardamos por você e com certeza será uma segunda-feira extraordinária. E neste domingo agora nós teremos então o domingo do dia D. Tá aqui, o dia D, um dia para tomar decisão de mudar de vida. Deus ouve o gemido dos presos e solta os sentenciados à morte. Isso está no Salmo 102, versículos 19 e 20. Se você ainda não recebeu uma carta como essa, hoje ainda, numa Igreja Universal, peça e você receberá essa carta escrito qual é a sua sentença. Você vai escrever aqui os problemas, as dores, os gemidos, a sentença de morte que está contra você na saúde, na família, no casamento, na área econômica, qualquer área da vida. E vamos apresentar neste domingo, dia 15, onde será o grande domingo, o dia D, onde você tem uma audiência com o justo juiz, tá certo? Especialmente 9h30 da manhã, que é o horário principal, como também 7 ou 18, na Catedral, na Mauro Ramos, 1310, em todas as Universal. Lá no Atlântico também acontecerá. No mesmo espírito e na mesma fé, na Rua Elisbão Pinto da Luz, 1348, e os mesmos horários. Deus abençoe a todos e aguardamos por você hoje, grande segunda-feira das boas notícias. Até lá. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. E em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima.